Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Esse é o 18º episódio da nossa 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade e é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé, mesmo com uma crise de sinusite, mesmo com resfriado, estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Então, junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que nós possamos conduzir este programa segundo a vontade de nosso Senhor. Nesse episódio nós vamos falar sobre os beatos Dionísio da Natividade e Redento da Cruz, os primeiros mártires do Carmelo Descalço. Foram mortos na Índia depois de um ataque dos holandeses. No assunto principal, nós vamos retomar a nossa série Vícios e Virtudes para falarmos da luxúria e da virtude que lhe é oposta, a castidade. Então fique aqui comigo até o final, porque este é um episódio importantíssimo. Assim como a gula e a avareza, a luxúria é um daqueles pecados que precisa ser combatido logo no início da caminhada espiritual. E a proposta aqui é, como sempre, além de dar a conhecer, ensinar um caminho, um itinerário para vencer a luxúria, vencer os pecados sexuais e conquistar a virtude da castidade. Não esqueça de acessar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, e também as nossas redes sociais. Basta procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo, né? Os Cooperadores, tudo junto em todas as redes, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Curta, siga, se inscreva, acompanhe aí o nosso conteúdo em tudo quanto é lugar. Per signum crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, da mihi virtutem contra hostes tuus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Concedei-me, ó Deus, onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, docíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar dos vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de São João da Cruz. No episódio de hoje, nós conheceremos a história dos beatos Dionísio da Natividade e Redento da Cruz. Os carmelitas Dionísio e Redento se encontraram no ano de 1635 no convento do Carmo, em Goa, lá no oeste da Índia. Se encontraram pela primeira vez, não se conheciam antes e já se uniram no martírio.
foram os primeiros mártires da família carmelita fundada por Santa Teresa e São João da Cruz. O Beato Redento da Cruz é português, natural de Cunha. Lá é o que se chama de freguesia da cidade de Paredes de Coura. Nasceu em 1598. Seu nome de batismo era Tomás Rodrigues da Cunha. Muito jovem ainda foi para Lisboa e embarcou para a Índia para ser nomeado capitão pela sua valentia nas batalhas que lutou. Não só devido à sua valentia, mas também à destreza na guerra. Era muito experiente já. E ao seu espírito afável, temperamento comunicativo, alegre, era sempre muito amigável com todos que o conheciam. Na cidade de Tatá, no reino de Sindh, lá na Índia, foi que conheceu os carmelitas descalços. Eles tinham uma comunidade lá. E logo se sentiu atraído pela vida religiosa, pela vida daqueles homens que, seguindo os passos de Santa Teresa e de São João da Cruz, viviam uma santidade alegre, comunicativa. No início, o prior do convento não quis admitir que ele entrasse, não, porque ele era o capitão da guarda de Meliapor. Então, não tinha nada a ver com aquele tipo de vida na comunidade. Mas o capitão Tomás Rodrigues da Cunha insistiu tanto que o prior acabou aceitando seu pedido e deixou tomar o hábito e iniciar o noviciado. Ele deixou tudo: a carreira militar, a posição social, a glória e até o nome, porque passou a se chamar desde então Frei Redento da Cruz. No ano de 1620 foi fundado um convento do Carmo de Goa, para onde foi enviado Frei Redento, depois de ter sido frade conventual no convento de Dio, também uma cidade da Índia. E o nosso caro Frei Redento cativava todos, com a sua simpatia, era estimado por todo mundo, era alegre, simpático, tinha um grande senso de humor, E em Goa passou a trabalhar como porteiro e sacristão. No ano de 1600, na França, nasceu Pedro Bertelotti, também um aventureiro do mar, foi marinheiro já com 12 anos de idade. Em 1619, ele também embarca para a Índia, onde trabalhou para a Armada Francesa e para a Armada Holandesa também. Chegou até mesmo ser o comandante das caravelas lá. Finalmente se colocou a serviço dos portugueses, que o nomearam aí comandante-mor e cosmógrafo das Índias. E durante o exercício de seus trabalhos, ele passou a conhecer o testemunho do carmelita Frei Filipe da Santíssima Trindade e decidiu, como Frei Filipe, se fazer carmelita. Todos os dias visitava a igreja do Carmo e um dia decidiu então tomar o hábito. Era a véspera do Natal e foi por isso que ele recebeu então o nome de Frei Dionísio da Natividade. Em 1636, os holandeses atacaram Goa. O vice-rei das Índias escreve ao prior do Carmo pedindo uma licença para que o noviço Frei Dionísio pudesse comandar as operações. E a licença, por incrível que pareça, foi concedida. O comandante e cosmógrafo das Índias, vestido de hábito castanho, capa branca, calçando as suas sandálias, conduziu a esquadra portuguesa para a vitória. Depois disso, em 1638, foi ordenado sacerdote. O irmão Redento da Cruz continuava lá o seu trabalho de porteiro do convento, lá em Goa, enquanto o Frei Dionísio se preparava para receber o sacramento da ordem. Todos já conheciam o porteiro do Carmo, que já tinha aí uma grande fama de santidade. Mas em 1638, novamente foi solicitado ao prior dos carmelitas que autorizasse Frei Dionísio a comandar uma nova expedição. E assim foi. Só que dessa vez Frei Dionísio escolheu e pediu por um companheiro, o Frei Redento da Cruz. Piadista como era, ao se despedir da comunidade, ele disse: "Olha, se eu for martirizado, vocês me pintem com os pés bem para fora do hábito, para que as pessoas vejam as sandálias e todos saibam que eu sou um carmelita descalço." Até tentaram impedir que ele saísse da comunidade. Ninguém queria que ele morresse, E era uma missão perigosa. Todos sabiam da sua santidade e ia fazer muita falta no convento. Até remédio e outras coisas colocaram na comida dele para que ele passasse mal e não pudesse sair, mas não surtiu efeito nenhum. E ele ainda embarcou dizendo, "Vamos que eu tenho de ser mártir." E foi o que aconteceu. Traídos pelo rei de Achem, os portugueses foram surpreendidos e detidos. Forçaram todos a renegar a fé, mas não conseguiram extrair a traição a Cristo de nenhum dos 60 prisioneiros. E todos foram martirizados. Muitos ainda eram jovens, adolescentes. Havia também um sacerdote indiano que recusou a liberdade,
né? E o Frei Redento foi o primeiro a ser martirizado, encorajando todos os outros companheiros. E o Frei Dionísio foi o último, que consolava todos aqueles que ainda iriam ser martirizados antes dele. Era o dia 29 de novembro de 1638, quando a comunidade soube do acontecimento. Tocaram todos os sinos da Igreja do Carmo, como em dia de uma grande festa, e cantaram o Te Deum em ação de graças. Eles foram beatificados pelo Papa Leão XIII em 10 de junho de 1900. Beatos Dionísio da Natividade e Redento da Cruz, rogai por nós. Meu caro, minha cara, mais uma vez, eu quero te convidar a fazer parte do nosso Cooperadores Clube. O Cooperadores Clube é a comunidade de membros do Cooperadores da Verdade. Hoje nós já somos aí mais de 30 membros, 30 cooperadores, mais de 30 defensores da fé católica junto comigo. Essa foi a forma que nós encontramos de trazer mais pessoas para perto do Cooperadores, formar a nossa família aqui, né? E com isso possibilitar também que todo esse projeto possa continuar e possa crescer. É exatamente isso. Os sócios do Cooperadores Clube contribuem financeiramente com o nosso apostolado. E, a bem da verdade, eles é que são os grandes responsáveis pela existência do Cooperadores hoje. Sem eles, a gente já tinha morrido. Não teríamos mais podcasts, nem site, nem vídeos no YouTube, nem conteúdo no Instagram, nada. Eles é que possibilitam, que proporcionam tudo isso. E você também pode se juntar a nós, fazer parte desse exército, integrar essa família e ajudar esse apostolado com qualquer quantia, qualquer valor, não tem limite. O mínimo que você puder pra gente é o suficiente. E você deve estar se perguntando aí, né? O que você ganha ajudando o Cooperadores? Como se já não bastasse tudo isso que a gente produz, né? Podcasts, vídeos, site, mídias sociais. Pois é. Se já não bastasse tudo isso, ainda tem mais coisas sim e exclusivas para os nossos sócios. Acesso antecipado aos podcasts, por exemplo, os nossos sócios ouvem antes de todo mundo. Melhores amigos no Instagram, grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos e eventos e também conteúdo exclusivo toda a semana. Hoje os nossos sócios recebem uma aula exclusiva toda semana de um curso de espiritualidade que eu preparei especialmente para eles. E tudo isso aqui é independente do valor. Tá? São os mesmos benefícios para todo mundo, porque é a nossa forma de agradecer aos nossos sócios pela ajuda que nós recebemos deles. Você não está comprando conteúdo extra. Não está assinando um pacote de benefícios, seja lá o que for, tá? Você nos ajuda com a sua generosidade e nós buscamos retribuir com aquilo que nós podemos também. A intenção aqui não é fazer comércio, é praticar virtudes, tá certo? Virtude da amizade, virtude da generosidade. E se você não pode contribuir agora, não tem problema. Você pode continuar consumindo o nosso conteúdo, né? Pode acessar os nossos grupos abertos e pode também rezar por nós. Né? Rezar pelos nossos sócios e aí quando tiver a oportunidade, aí sim, você se junta ao Cooperadores Clube, se junta a nós. Para nos apoiar e receber esses benefícios, não importa a quantia, você pode contribuir pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e também pelo PicPay. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube, que lá tem todas as informações, todos os links e todas as formas de contribuição. cooperadoresdaverdade.com/clube. Vamos para o tema principal? Vamos falar sobre a luxúria e a castidade. A luxúria, meus caros, que às vezes é chamada também de fornicação, no grego se chama porneia, é uma paixão que consiste no uso doentio da sexualidade. A sexualidade humana foi criada por Deus, foi pensada, foi planejada por Ele. É uma realidade positiva, então. Mas quando o homem faz o mau uso dessa sexualidade, quando deturpa o seu sentido, quando desvia a sua finalidade, aí nós temos o pecado.
Antes de a gente falar sobre a doença propriamente dita e também do seu tratamento, vamos falar rapidamente aqui da saúde, dessa realidade positiva e saudável da sexualidade criada por Deus. Muitas religiões pagãs tinham o sexo como algo divino. Aqueles povos que cercavam Israel ali tinham os seus deuses, suas deusas do amor, da fertilidade, deuses e deusas que casavam entre si, que casavam e se relacionavam com os seres humanos. A mitologia pagã está cheia dessas coisas, né? Muitas das vezes pela divinização do sexo, mas outras também pela erotização do divino, nós encontramos em diversas culturas religiosas simbolismos, esculturas, pinturas que retratam o ato sexual, os órgãos genitais. No Antigo Testamento, o povo de Israel luta para se libertar dessas realidades. A idolatria. Com Israel, a sexualidade deixa de ser divina propriamente, mas passa a ocupar uma espécie de função sagrada. Algo que leva o homem para um maior contato com Deus. O dom da sexualidade, criado por Deus, deve ser acolhido por todos os homens com gratidão. Lá no livro de Gênesis, já Eva diz no capítulo 4 que ganhou um homem com a ajuda do Senhor, quando deu à luz aí o seu primeiro filho, Caim. Depois a gente vê frequentemente na Escritura uma simbologia sexual para referenciar o relacionamento entre Deus e o seu povo. No Novo Testamento, apesar de Jesus não falar tanto assim dos pecados sexuais, o Antigo Testamento era muito mais cheio de prescrições, né? Contra a fornicação, relações durante o período menstrual, contra o adultério, contra o incesto, homossexualidade, bestialidade. Ainda que Jesus tivesse sido tão misericordioso com os pecadores e as prostitutas, se a gente olhar mais atentamente, nós vamos ver que Jesus radicaliza ainda mais aquela realidade da lei de Moisés. Radicaliza ainda mais aquelas prescrições antigas. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. O Antigo Testamento jamais disse algo parecido. Jesus foi misericordioso, sim, com a mulher adúltera, mas também ordenou a ela dizendo, vai, e de agora em diante não peques mais. São Paulo, quando fala do casamento, diz que o marido não cristão fica santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã fica santificada pelo marido cristão. É claro que essa realidade não vem do sexo por si mesmo, mas sim da presença do Espírito Santo no corpo de cada um de nós, né? De cada cristão batizado. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, São Paulo diz, a vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. No grego, a palavra aqui é justamente porneia. Saiba cada um de vós usar o seu vaso. Vaso aqui é uma referência ao corpo, ou até mesmo ao corpo da esposa, do esposo, com santidade e com honra, sem se deixar levar pela concupiscência, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Então, como a gente vê, a igreja sempre defendeu o ato conjugal, o exercício da sexualidade no matrimônio contra as falsas doutrinas. São Paulo chega a chamar aqueles que proibiam o uso da sexualidade no matrimônio de embusteiros, lá na primeira carta ao Timóteo. Ainda que São Paulo fosse celibatário, ainda que a grande maioria dos santos padres também fossem, todos defendiam a dignidade do ato sexual no matrimônio. São João Crisóstomo dizia que o puritanismo exagerado, que proíbe o ato conjugal, sempre andou de mãos dadas com a heresia. E mesmo assim a gente vê muita gente falando que o cristianismo é contra o sexo, que tem uma visão negativa da sexualidade. Um mito, né? Aquela mentira que contada 1000 vezes parece que vira verdade. Porque realmente tem muita gente que pensa assim da igreja até hoje. Como é que pode, né? A igreja ser contra o sexo e ao mesmo tempo ensinar que a união entre um homem e uma mulher é um sacramento, um sinal sagrado. Como pode a igreja ser contra o sexo e ainda assim ser a única organização praticamente que, ao menos em nível mundial, né, é contra o aborto, é contra o controle da natalidade? A igreja não é contra o corpo, a igreja é contra o pecado. Ao contrário do gnosticismo, a igreja ensina que o corpo é bom, é belo, foi criado e planejado por Deus.
Foi o pecado que afetou a nossa alma e corrompeu o nosso corpo. O corpo é animado pela alma. Por isso, Santo Agostinho dizia que a luxúria não é um vício dos corpos, dotados de graça e de beleza, mas da alma pervertida, que ama os prazeres corporais. A igreja não é contra o sexo. Muitos autores cristãos perguntavam lá no início da igreja se o sexo seria criado por Deus, mesmo se o homem não tivesse pecado. E Santo Agostinho fala claramente: o sexo estava nos planos de Deus. Ele existiria mesmo sem o pecado original. Esta vergonhosa concupiscência que é louvada de forma desavergonhada pelos sem-vergonhas não existiria se o homem não tivesse pecado. Já o casamento, esse existiria, mesmo que ninguém tivesse pecado. Santo Agostinho fala aqui que o sexo desregrado é que não existiria, mas o casamento, a relação conjugal, sim. Ele escreveu isso, aliás, escreveu um tratado sobre isso, né? Uma obra, As Núpcias e a Concupiscência. E a igreja também não é contra o prazer. O mesmo Santo Agostinho também defende que o prazer carnal existia antes do pecado. E se é assim, não se pode condená-lo, né? Meus caros, isso é lá no século IV, hein? Eu já vi muita gente falando besteira a respeito disso. O que é o alimento para a conservação do homem, assim é a união carnal para a conservação do gênero humano. E ambos não acontecem sem o prazer carnal. Vejam, Santo Agostinho chega a dizer que se não houvesse o prazer do sexo, a própria preservação da humanidade seria impossível. Acontece que sem o pecado, o prazer e a vida sexual seriam ordenados, e não essa loucura que a gente tem hoje. Por causa do pecado original, há uma desordem na nossa capacidade de desejar. Nós passamos a preferir os bens do mundo ao invés dos bens de Deus. O homem se apaixona pela criatura e se esquece do Criador. É aqui que mora a desordem. A concupiscência, o desejo desordenado, que é a raiz da luxúria. Essa desordem ela é causada por uma fraqueza, uma doença, uma enfermidade. Então vejam, isso não é algo que nos foi dado, mas é algo que nos foi tirado. Quando alguém fica doente, perde a saúde. E por causa do pecado, a nossa força interior diminuiu. Eu já falei disso em outros episódios da série, né? O bom de usar esses termos gregos é que eles parecem mesmo uma doença, porneia, o abuso da sexualidade. É um tipo de doença espiritual que transforma o prazer sexual na finalidade última do homem. Uma clara deturpação. Porque qual é a finalidade do sexo? Qual é a finalidade do prazer sexual? Gerar filhos no matrimônio? Sim. Unir marido e mulher? O sexo existe para o matrimônio, único, indissolúvel, e é só aí que se realiza. O sexo foi feito para o casamento. E qualquer uso do sexo fora do casamento é uma deturpação de finalidade. E é por isso que qualquer uso da sexualidade, de qualquer prazer venéreo, a busca de qualquer prazer venéreo fora do casamento é pecado e é pecado grave. Porque quando essa realidade sexual é vivida fora do casamento, parece que o ser humano é mutilado. O prazer sexual, quando é transformado numa espécie de finalidade única e última do ser humano, perverte a relação do homem com Deus, consigo mesmo e a relação do homem com o próximo. Perverte a relação do homem com Deus porque a luxúria é uma doença que se instala na nossa capacidade de desejar. Ao invés de desejar a Deus, nós ficamos cegos pelo prazer e passamos a desejar somente aí a nossa gratificação sexual. Daí a nossa vida espiritual vai para o espaço, porque a gente fica tão habituado aos prazeres da carne, tão habituado a viver como um animal, e às vezes até pior que isso, né? Porque o animal sabe quando parar, o cachorro vai lá, cruza com a cadela e pronto, né? Cachorro não faz orgia, cachorro não é pedófilo, cachorro não assiste pornografia. A gente fica tão habituado a viver como um bicho, como uma besta, que perdemos completamente o gosto pelas coisas de Deus. Santo Tomás diz que a luxúria provoca uma cegueira do espírito que exclui quase por completo o conhecimento dos bens espirituais.
Isso sem contar a perda do estado de graça, né, que joga a sua alma no inferno. E veja, Santo Tomás, quando fala disso, propõe que essas coisas, essas consequências, não sejam casuais, acidentais. A luxúria não cega o espírito como a planta seca no calor, por exemplo, né? A cegueira é a própria essência destruidora da luxúria. Não é um efeito externo, mas é intrínseca à própria luxúria. Inevitavelmente você ficará cego para as coisas de Deus. A luxúria perverte a relação do homem consigo mesmo, porque quem está longe de Deus está longe de si mesmo, como ensina Santo Agostinho. Eu falo um pouco disso também naquele episódio sobre a verdadeira antropologia. Se Deus não é o centro da nossa vida, nós nos tornamos descentrados, alienados. Quem não tem Deus por centro da sua vida está, na verdade, fora de si. Os desejos impuros de quem sofre de porneia são desejos que colocam sempre o homem no centro de tudo. Quem é viciado em sexo, pornografia, masturbação, está sempre disperso, distraído, fora da realidade, vive num mundo de ilusão. Você não consegue olhar para uma pessoa e ver uma pessoa. Você vê uma coisa, um objeto de satisfação. Todas essas coisas, a pornografia, a masturbação, matam o amor em nós. Porque o amor que existe em nosso interior, ele vai sendo aos poucos substituído por desejos cada vez mais instintivos, cada vez mais animalescos, brutos. As faculdades da nossa alma vão se embotando, vão se atrofiando e vão sendo submetidas ao mero instinto, o que nos torna, claro, um bando de animais, né? Daí fica evidente que tudo isso perverte também a nossa relação com o próximo. Não é à toa que muitos casamentos fracassam por causa disso. Há uma dificuldade enorme do casal de reencontrar a realidade, né? O luxurioso, viciado em sexo, viciado em pornografia, ele sempre se apaixona por um personagem, um ídolo. E se vocês ouvirem também os outros episódios dessa série, sobre a gula, sobre a avareza, vocês vão ver que isso é algo semelhante em todos esses pecados capitais. Eles nos colocam em mundos ilusórios, nos tiram da realidade. A imaginação completamente deturpada afeta gravemente o uso da nossa razão. Porque a razão trabalha com os dados da imaginação, compreendem? A capacidade de desejar é afetada. E assim, aquela capacidade de amar livremente se perde. E nós nos tornamos escravos dos nossos desejos e também dos desejos dos outros. O padre Paulo Ricardo, que diz, né? Há um certo hábito de chamar os cúmplices do pecado sexual de parceiros. Não é? Isso é grave, gente. E nós vemos isso em tudo quanto é lugar, né? Mas o fato é bem diferente disso. O fato é que a última coisa que há no pecado sexual é parceria. O que há é egoísmo puro, né? Há sempre uma relação de escravidão e senhorio. A última coisa que há no pecado sexual é um par, uma relação de igualdade. Não. Há sempre uma redução do outro ao objeto. Como resultado mais grave, o que nós temos, né? O estupro, a pedofilia. Ah, não, Peter, mas isso é muito grave, não dá para comparar. Não, gente. É claro que é mais grave. Eu não estou falando que não é, mas é a gravidade de um mesmo mal. A essência da doença é a mesma. Ela pode ser mais ou menos grave, compreendem? Existem aí também diversos estudos e pesquisas e exames que provam por A mais B que a pornografia, a masturbação alteram de tal forma o funcionamento do nosso cérebro que causam uma espécie de dependência. Então acaba que nós temos aí um novo tipo de droga, né? Como a cocaína, como a heroína e outras drogas até mais pesadas. E hoje, com esse fenômeno do mundo moderno, que são as ferramentas de comunicação, todo mundo tem essa droga na palma da mão a qualquer momento, né? Qualquer moleque de 12, 13 anos com o smartphone na mão é capaz de assistir durante 1 hora mais cenas de sexo que os seus avós e bisavós poderiam ter assistido durante a vida toda. Estão entendendo a gravidade? Vejam, uma coisa que eu vou dizer aqui que pode parecer curioso, mas que é a mais pura verdade. É mais desordenado,
É um pecado mais grave ainda assistir pornografia, é mais desordenado, mais grave a masturbação do que o sexo fora do casamento, por exemplo. O sexo fora do casamento é errado, é pecado e pecado grave. Mas vejam, o sexo fora do casamento, enquanto ato, pelo menos ele existe, né? Existe o ato sexual, que é o mesmo que existe dentro do casamento, aliás, compreendem? Ele é um ato desordenado? Sim, porque ele acontece fora de onde deveria acontecer, fora do casamento. Agora, a masturbação, a pornografia, nem sexo é um simulacro, é uma loucura. Gente, é uma maluquice. Vocês conseguem perceber o quanto isso é o fundo do poço? E, além de tudo, mancha o nosso corpo, mancha a nossa alma, nos causa feridas enormes. É impossível falar do pecado da luxúria sem falar de pornografia hoje, né? Sem dúvida, esse fenômeno típico dos nossos tempos, quer dizer, a pornografia não é nova, né? Mas é nova nessas proporções. E não há dúvida que tem sido um grande obstáculo para o crescimento espiritual de muita gente nos dias de hoje. Então, para a gente entender um pouquinho esses efeitos que a pornografia causa no nosso cérebro, vamos voltar um pouquinho no tempo. O nosso cérebro ele é basicamente o mesmo cérebro humano daquele nosso ancestral lá das cavernas. Pense aí no esforço que essa gente tinha que fazer para se alimentar. Um homem que saía para caçar podia ficar horas e horas atrás do alimento. Muitas das vezes, quase o mesmo tempo que as nossas esposas aí ficam no supermercado. Brincadeiras à parte, meus caros. O que acontece é o seguinte: depois de tanto esforço, vem a recompensa. E aí o corpo humano libera a dopamina, que é um neurotransmissor que causa sensações de prazer e satisfação. Só que a carga de dopamina liberada no nosso cérebro numa relação sexual é muito maior que aquela liberada durante uma refeição. Então vocês imaginem, se mesmo com uma carga menor de dopamina a comida pode se tornar um vício, o vício da gula, quanto maior não são as chances da pornografia e da masturbação viciarem. E ainda tem um agravante. Na pornografia, aí nos dispositivos móveis, né, na TV, internet, há um esforço muito menor para se alcançar uma recompensa, uma quantidade de dopamina muito maior. E a cada vídeo, a cada cena, seu cérebro recebe uma dose de dopamina. Mas, assim como é também na cocaína, essas descargas de dopamina nunca superam aquele primeiro pico. Não dá tempo de entrar em tantos detalhes aqui, mas daí você já pode deduzir a consequência. Seu corpo vai pedir cada vez mais e mais dopamina, mais e mais prazer, mas você nunca vai conseguir encontrar, exatamente como é com a cocaína também. E aí as coisas chegam ao ponto que nada mais pode te satisfazer. As coisas vão perdendo o sabor. Encontrar um amigo, rezar, comer, ler, sei lá, qualquer coisa fica sem graça, entediante. E tem também aquilo que a neurociência chama de plasticidade neuronal, né? Quer dizer, depois de consumir tanta pornografia, depois de tanto estímulo direcionado, o seu cérebro ele meio que aprende os caminhos que já foram repetidos antes e começa a alterar o seu funcionamento de modo que tudo passe por ali, por aquele caminho, por aquele mesmo lugar. Estou explicando de forma bem simples aqui, ok? Daí você começa a enxergar pornografia em tudo. Num prédio quadrado de concreto, numa aula de matemática, numa música. Seu cérebro, a sua imaginação foi tão deturpada, que tudo que está ao seu redor é visto, é lido, é interpretado, é tratado por aspectos sexuais, por categorias sexuais. E assim como se dá também com outras drogas, a pornografia vai gerando no corpo humano um certo descontentamento com a satisfação, que nunca é superior àquele primeiro pico. Então, o cérebro da pessoa vai ficando dormente aos mesmos estímulos e como que vai exigindo conteúdos cada vez mais pesados, mais violentos, mais repugnantes, porque um abismo atrai outro abismo. A pornografia deixa sequelas emocionais seríssimas nas pessoas. Como eu disse lá no início, faz perder a capacidade de amar. Vejam,
Nenhum animal tem a capacidade de se contrariar. Nenhum animal com fome pode escolher fazer jejum, por exemplo. Mas o homem pode. Só que a pornografia nos faz perder essa capacidade. Nos faz perder a força de vontade. E para amar é preciso força de vontade. É preciso liberdade. Sem liberdade não há amor. O amor ele não reside nos nossos sentimentos, nem no nosso intelecto. O amor reside na nossa vontade, que é uma capacidade superior que nós temos de desejar. Uma capacidade espiritual, intelectual, sim, mas de desejar. Intelecto e vontade são as duas potências superiores do homem. O intelecto conhece e a vontade deseja. A pornografia, ela estimula tanto o nosso corpo que nos faz perder essa capacidade. A vontade não está no corpo, a vontade está no espírito, né? Na nossa alma. Mas a pornografia nos torna seres tão rastejantes que ao invés de ordenarmos o nosso corpo ao nosso espírito, nós fazemos o extremo oposto. E é aí que a gente perde a nossa liberdade. É aí que a gente perde a nossa capacidade de amar. Além da perda do nosso livre-arbítrio, Santo Tomás diz que, mais que tudo, a virtude da prudência é subvertida, é deturpada, é falseada. E a prudência precisa ser entendida aqui naquele sentido forte, naquele sentido mais antigo da palavra. É a perfeição da consciência, a transformação de conhecimentos verdadeiros em decisões racionais, conforme a realidade. Tá? Este processo que a prudência faz de transformar conhecimentos em decisões, ele tem 3 estágios: reflexão, juízo e resolução. E a porneia, a luxúria, a pornografia, vai atentar contra esses 3 estágios. A reflexão interior vai ser afetada e até substituída pela irreflexão, pela ligeireza, pela inconsideração. Não se pondera mais. Daí, sem pesar os prós e os contras, como é que se vai conseguir alcançar um bom juízo? O juízo se torna precipitado. E daí, a resolução, a ação que deveria ser tomada com base nos 2 estágios anteriores, como é que vai ser acertada? Ainda que verdadeira, não foi prudente, foi no susto, um risco, sujeita aos sentidos indisciplinados. Consegue ver o tamanho da desordem que esse negócio causa em nós? A luxúria, a pornografia, a masturbação desumaniza o homem. A prudência que eu acabei de falar é aquilo que nos faz ser mais homens, mais humanos. Porque aquilo que nos diferencia dos outros animais é justamente a nossa razão, o nosso agir segundo a razão. Então nós conhecemos, refletimos, julgamos e agimos. Isso é ser prudente. Isso é ser humano. Se a luxúria atenta contra cada uma dessas coisas, o que você está se tornando, meu caro? Minha cara? Está se tornando qualquer coisa. Um bicho, um animal, uma besta. Qualquer coisa, menos um ser humano. E como nós podemos tratar a porneia? Como que nós podemos recuperar a nossa humanidade? Depois de tanto estrago, é possível? É possível, sim. Até mesmo aquela realidade da neuroplasticidade dá para reverter. O tratamento da luxúria está ligado também ao tratamento da gula. Eu falei disso naquele episódio sobre a gula, né? E por quê? Porque são 2 paixões relacionadas ao corpo. Tanto a gula quanto a luxúria e também a avareza são paixões daquelas mais primitivas, mais brutas, mais grosseiras. E é por isso que nós devemos combatê-las antes de todas as outras. A virtude imediatamente oposta à luxúria é a castidade. E castidade aqui não é para ser confundida com celibato. Celibato é um voto de castidade? Sim, né? Mas enfim, é um voto onde a pessoa promete a Deus permanecer a sua vida inteira sem relação sexual. Aí nós temos os padres, as freiras, os monges, né? A castidade é uma virtude para todo mundo, para todo cristão, para os solteiros, para os celibatários e também para os casados.
Castidade é a temperança das paixões sexuais. É a virtude que justamente está dentro da categoria temperança. Então, pela castidade, nós consagramos a Deus a nossa capacidade de desejar e de amar. Então, o primeiro ato contra a porneia, contra a luxúria, é um ato de total confiança em Deus e desconfiança em nós mesmos. São Filipe Neri que dizia, né? Senhor, não confia no Filipe, porque senão Filipe vai te trair. Então, a gente tem que deixar de lado esse espírito pelagiano, de achar que a gente vai resolver os nossos problemas por nós mesmos, né? Porque isso aí não vai dar certo, não adianta. Nós precisamos confiar em Deus, não só para viver a castidade, mas também para conhecer a verdade sobre a sexualidade. E aqui estou falando verdade, né? Sobre dois aspectos, a verdade divina e a verdade humana. Deus, quando pensa, ele cria. Uma coisa verdadeira para Deus é quando ela está de acordo com aquilo que ele pensou, de acordo com o seu projeto divino. Vejam, antes mesmo da existência das coisas, Deus pensou, e esse pensamento é a verdade a respeito da sua criação. O homem, quando pensa a verdade, ele não cria, mas ele conhece. A verdade não é uma coisa que a gente pode projetar, pode inventar, pode criar. Só Deus cria a verdade. Nós só podemos conhecer e obedecer. Nós podemos mergulhar nas coisas que foram projetadas, criadas por Deus. A verdade para o ser humano, ela é sempre marcada por esse aspecto de busca e, quando encontra, pelo aspecto da obediência. A verdade conhecida é a verdade obedecida, já dizia Platão. O problema é que nós temos aí as marcas do pecado original, que colocou em nós um desejo de sermos como Deus. Nós não queremos só obedecer e obedecer e obedecer, nós queremos construir, criar, projetar as nossas verdades. E aí queremos criar os nossos próprios códigos morais, conhecer a sexualidade humana a partir do comportamento sexual dos animais, como fez o Dr. John Money, né? Os nossos desejos carnais, afetados pelo pecado original, não estão em plena sintonia com o projeto de Deus. Não estão em plena sintonia com a verdade sobre o que é o ser humano. Então nós temos em nosso tratamento um aspecto que é o aspecto do combate. Nós devemos sofrer e nos esforçar para nos libertar com a graça de Deus da escravidão da sexualidade desregrada. E depois que conquistamos a liberdade, aí a nossa luta é a luta de perseverança na vigilância. Mas vamos ser sinceros aqui. Não espere uma luta fácil e rápida. João Cassiano, que foi um grande mestre da espiritualidade lá no Oriente, dizia: essa luta é demorada e mais longa do que as outras, e poucos são os que conseguem superá-la completamente. E Santo Agostinho confirma aquilo que eu disse agora há pouco para você. Ninguém é capaz de chegar à castidade senão por dom de Deus. Se o nosso corpo pode contribuir para o surgimento da luxúria, convém também que a luxúria seja combatida com alguns tratamentos que envolvam o corpo, né? Então aqui a gente vai chegar agora naquela parte que é um pouco mais prática do nosso episódio. O que nós podemos fazer para combater a luxúria? Primeiro, trabalhos físicos, exercícios físicos, prática regular de algum esporte, mas não me venha com xadrez, né? Pelo amor de Deus. Algo que te imponha um esforço físico, a menos que você tenha que caminhar aí 50 quilômetros para jogar xadrez com seu amigo. Aí tá valendo, né? Mas tem que ser algo que te imponha algum esforço físico, um cansaço corporal mesmo, tá? Depois, vigílias. E aqui, deixando bem claro, né? Vigília não é passar o dia, uma noite, melhor dizendo, né? Em claro. Não é dormir pouco, mas é ser vigilante. Dormir e acordar cedo, em horários pré-determinados. Isso aqui é algo importantíssimo. Organize os horários da sua vida. Se você sabe o que vai fazer e quando vai fazer cada coisa, consegue evitar as situações de pecado. E nunca está ocioso também, né? Se você programa a sua rotina, você nunca está ocioso.
Quem dorme tarde e acorda tarde, a não ser por alguma razão realmente de necessidade, né? Claro, geralmente é uma pessoa que é comandada pelo próprio corpo. E o nosso corpo é uma criança mimada. A gente precisa mandar, precisa obrigar, precisa fazer, obedecer. Até que ele aprenda. Quem tem filho sabe bem aí o que é essa realidade. Então inicie o seu dia com o sinal da cruz, consagre o seu dia a Deus e renove mesmo a cada manhã, ali no levantar da cama mesmo, o compromisso de não pecar naquele dia, né? Ao fim da noite, reze as completas, a liturgia das horas. Temos um episódio sobre a liturgia das horas aqui, onde eu te ensino a rezar, né? Super fácil. Faça um exame de consciência também e vá dormir cedo, né? O padre Paulo Ricardo diz que é um ato de humildade dormir cedo. Depois o jejum. Quem ouviu o episódio sobre a gula vai lembrar bem, né? Nem todo guloso é luxurioso, mas todo luxurioso já passou pela gula. Não é possível ceder à luxúria sem antes ter caído no vício da gula. Assim, também é o ensinamento dos Santos Padres. É impossível vencer a luxúria sem controlar a gula com jejum e abstinência. Então isso é algo muito importante. Estabeleça na sua semana dias para jejum, dias de abstinência, além daquilo que a igreja já obriga, pelo amor de Deus, né? Porque o que a igreja faz é algo para todos os cristãos. Você, doente, né? Quem sofre dessa doença espiritual que é a porneia, precisa aí dobrar a dose, né? Precisa fazer mais. Depois, fugir de toda e qualquer ocasião de pecado. Isso eu tenho dito o tempo todo aqui nos podcasts, né? Se for preciso que você ande de cabeça baixa na rua, até desenvolver uma escoliose, uma corcunda, não importa, faça isso, né? Não vá para lugares onde você possa pecar pelo olhar, não assista conteúdos com grande chance de ter cenas pornográficas, não acesse perfis nas redes sociais que podem te levar a pecar. Fuja, 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 fuja e fuja. Não importa o que vão dizer de você, não importa se você vai ser o esquisitão, esquisitona, nada importa. Né? O que importa é vencer o vício e amar a Deus, e só. Tá? Esses são os combates que nós devemos travar no plano físico, digamos assim. Mas esses combates físicos que eu acabei de falar, embora nos ajudem muito, claro, não adianta ficar só neles. Não são suficientes. O pecado é cometido com o nosso corpo. Mas a raiz da porneia é a alma, né? Está na alma, melhor dizendo. Por isso a gente precisa travar também um combate espiritual. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é guardar o coração. O que isso quer dizer? Seguinte, na luta contra a castidade, contra a tentação da luxúria, vence quem foge. Mas foge para longe, né? Então, quando vir a tentação, vá fazer outra coisa, de preferência algo que lhe cause algum incômodo físico, oposto ao prazer que o pecado da luxúria causaria. Um exercício físico pesado, vá correr, né? Uma atividade que você não gosta, lavar a louça, lavar o carro. Não adianta parar, pegar a Bíblia para tentar fazer uma meditação, uma leitura, não adianta. O demônio também usou a palavra de Deus para tentar Jesus no deserto. Tá? E você não é Jesus. Então, foge para longe, meu filho. Tá? Foge para longe, minha filha. Depois, humildade. A humildade é filha da verdade. E a verdade é que nós sempre podemos cair. São Jerônimo que dizia, não confia na castidade passada. Né? Você não é mais santo que Davi, nem mais sábio que Salomão. Então não ache aí que você já superou, que está tudo bem, que você pode se arriscar, porque isso é soberba. O fardo da abstinência deve ser associado à humildade, porque sem a humildade, a abstinência se torna inútil. Isso quem diz é São João Clímaco. Depois a contrição. Contrição é diferente de tristeza, né? Diferente de complexo de culpa. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu até acho que já falei disso em outro episódio, mas porque muitas das vezes nós nos entristecemos, nós sentimos culpa do nosso pecado, não porque ofendemos a Deus, mas porque o pecado feriu a nossa autoimagem. Mas eu era tão perfeito, como é que fui fazer uma coisa dessas? Vejam como isso é uma soberba disfarçada, né? Fuja disso, tá? Isso é falso arrependimento.
Nós temos de nos arrepender, né? Mas temos de nos arrepender de ter causado o mal aos outros e de ter ofendido a Deus e só. Que se preocupar com autoimagem, né? Isso é besteira, tá entendendo? A contrição brota do coração de um filho que lembra com tristeza o sofrimento que causou ao pai. Sofre pelo pai, não por si mesmo, tá? Depois a oração e a meditação sobre a morte. Tudo que eu disse aqui vai por água abaixo se não tiver acompanhado da oração. Então estabeleça uma rotina de oração. A liturgia das horas pode ajudar nisso, mas também não é o suficiente. O ideal é que junto com a liturgia das horas, junto com o terço, se possível, né, num momento do seu dia, você separe aí, né, para uma oração silenciosa, uma oração de meditação, a Lectio Divina, né, que é a leitura orante da Escritura, ou a meditação de algum outro livro, a imitação de Cristo, a prática do amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, que é muito bom, um livro que mudou a minha vida, eu recomendo que vocês adquiram e leiam, né? Depois, porque a raiz da porneia não está na necessidade do corpo, mas na disposição da alma. E pela prática da oração, nós como que realinhamos, reordenamos as disposições da nossa alma. E a meditação sobre a nossa morte, né, nos imaginar no leito da cama, prestes a morrer, prestes a apresentar para Deus as nossas obras, o quanto o amamos, isso é uma constante na vida dos santos e nos ajuda muito no crescimento espiritual. Depois ainda os sacramentos. A confissão e a Eucaristia devem ser constantes, tá? Se você puder comungar todo dia, faça. Se não, pelo menos uma vez por semana além do domingo. Será que você consegue? A Eucaristia, meus caros, é a fonte de todas as graças de Deus. E a ação de graças, aquela oração que nós fazemos logo depois da comunhão, é o momento mais privilegiado para alcançar as graças de Deus. Esse é um ensinamento que a gente vê o tempo todo na vida dos santos da igreja. E a confissão, em primeiro lugar, sempre que você pecar, né? Sempre que você cometer um pecado grave. Falando de modo especial aqui, o pecado da luxúria é sempre grave, né? Então, sempre que você cair, você deve procurar um confessionário, se possível, imediatamente, né? Logo em seguida, você já vai lá procurar o padre para se confessar. Não perca tempo, tá? Todo pecado da luxúria é pecado grave, então corre para o confessionário. Não joga sua alma no inferno, tá? Depois, mesmo que você não peque mortalmente, estabeleça uma periodicidade para se confessar. Uma vez por semana, uma vez por mês, confesse os seus pecados veniais, confesse as suas tentações. Santo Padre Pio que ensinava, né, que nós devemos confessar até mesmo as tentações. E eu acho que São Felipe Neri também dizia a mesma coisa, né? Uma tentação confessada é uma tentação meio vencida, ele dizia. A confissão, além de perdoar os nossos pecados, também é um meio de graça, né? E uma graça importante que nos ajuda a combater os pecados, para que nós não os cometamos mais. Por isso é importante ter uma rotina, uma periodicidade, né, na sua confissão. O grande problema dos nossos tempos é que a pornografia, a impureza, está em todo lugar, né? Todo mundo se veste mal, qualquer propaganda na TV, outdoor, na internet, tem lá os seus apelos aos sentidos, né? O que dificulta muito, aliás, a vida de quem precisa se livrar desse vício. E o que nós devemos fazer é renovar a nossa fé diariamente, renovar a nossa confiança em Deus. Ao mesmo tempo, renovar também a desconfiança em nós mesmos, né? Não vacilar pela soberba, tá? Lembra sempre aí que a sexualidade não é um mal que precisa ser suportado, mas um bem tremendo e que deve ser vivido e incorporado no projeto de Deus. Os pecados contra a castidade começam no pensamento, tá bom, meus caros? As sugestões sexuais no pensamento é o que vão desencadear aí uma série de processos neuronais que praticamente dominam o nosso agir. E aí, nesse estado, dificilmente uma pessoa conseguirá se controlar. Então, não dê margem para isso. Evite toda e qualquer situação. Evite todo e qualquer desejo desordenado. E quando a tentação vir, corra, tá? Enfrentemos aí os nossos inimigos, a carne e o demônio, como um soldado no campo de batalha, que sabe a hora de avançar, de recuar e de fugir. E meu irmão, minha irmã,
persevere na luta, tá? Porque a virtude, ela é sim forjada no fogo. Subtum presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris. Sed a periculis punctus libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Meu caro, minha cara, olha só, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu alguma coisa aqui nesse episódio. Mesmo que não seja tudo novo para você, alguma coisa você aprendeu. E de graça, né? Então, pelo amor de Deus, né? Dê um like aí onde você estiver ouvindo, envie esse programa para algum amigo, compartilhe aí nos seus stories e marque a gente, tá? Exerça um ato de virtude, exerça sua generosidade, porque isso vai nos ajudar, vai ajudar outras pessoas que terão contato com o nosso conteúdo e vai te ajudar a ser virtuoso também, né? E o que você vai perder com isso? Né? Não vai perder nada. 3 segundinhos insignificantes da sua vida para fazer o bem não vale a pena? Então, nos ajude aí, meu caro, porque nós precisamos da sua ajuda. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram, é só procurar lá por Cooperadores da Verdade que você vai achar, e seja sócio do Cooperadores Clube, tá? Não esqueça também de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, porque tem conteúdo novo toda sexta-feira. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Você pode acessar o site da milícia no miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado pela companhia, reze sempre por nós, Deus te abençoe, salve Maria!